Ora viva, espero que se encontrem bem e que estejam aqui motivados para mais uma semana nos mercados. Hoje vamos aqui falar de vários temas que têm vindo aqui a marcar a atualidade dos mercados e vamos ver também qual é que é a posição do euro no meio de tudo isto. Portanto, o euro continua a dar sinais de alguma resiliência, apesar de permanecer sobre fortes pressões de venda, mas a verdade é que, apesar de todos os desafios, todos os obstáculos que acabam por colocar o euro numa posição muito frágil, a verdade é que o euro tem-se mantido relativamente bem junto dos níveis da paridade. Portanto, um pouco à volta deste tema que a nossa apresentação hoje vai envolver. Vamos aqui ver também alguns temas quentes que têm continuado aqui a marcar a atualidade e vamos ver também quais é que são as principais notícias desta semana e aquelas também que entretanto já foram divulgadas. Portanto, vou aqui partilhar o ecrã completo para conseguirem também acompanhar bem a apresentação. E começando então aqui a nossa apresentação, portanto, os bancos centrais começam aqui a intensificar ainda mais o aperto quantitativo, portanto, o tightening, como os ingleses chamam, e tem-se sentido mais uma vez aqui na avaliação dos ativos de risco, onde criptomoedas e o mercado acionista têm vindo aqui a registrar alguma turbulência. Ora, na semana passada tivemos um momento histórico, o BCE a aumentar as taxas de juros em 75 pontos base, coisa que nunca tinha sido vista até o momento, e já se aponta também mais taxas no lado do Banco Central Europeu. O BCE tem sido um banco um pouco mais dovish em comparação com os restantes bancos, excepto o Banco do Japão. A verdade é que o facto também do BCE ter demorado mais tempo a atuar com o aumento das taxas de juros, também teve aqui impacto no euro, mas o euro também tem aqui outros fatores que têm condicionado muito o seu próprio desempenho. No entanto, o BCE, e durante a reunião e durante a conferência de imprensa do Lagarde, portanto, falou-se ou começou-se a ter um discurso mais dovish, mas acabou por se revelar até relativamente hawkish. O BCE aponta então para novos aumentos das taxas de juros. A Lagarde falou da possibilidade de aumentar ainda mais do que aquilo que se esperava se a inflação permanecer elevada. Ora, se olharmos para o que está acontecendo nos Estados Unidos, portanto, possivelmente vamos assistir o BCE a atuar de forma semelhante aos Estados Unidos, portanto, a aumentar muito mais as taxas de juros do que aquelas que inicialmente estavam previstas. E a juntar a tudo isto, portanto, temos a questão da crise energética. A verdade é que nos últimos tempos temos assistido aqui aos preços das commodities energéticas a recuarem fortemente. Curiosamente, olhando para todas as categorias que englobam as commodities energéticas, portanto, as matérias-primas energéticas, eram as únicas que, na verdade, ainda não tinham apresentado correções profundas. Nós tivemos os produtos agrícolas a atingirem níveis pré-invasão da Rússia. E tivemos outros metais preciosos também a recuar, à medida também que os receios em torno de uma possível recessão se instala no preço dos metais preciosos e nos metais industriais, uma vez que a procura, portanto, deverá diminuir se a atividade económica de facto começar a dar sinais de abrandamento, como já existem algumas evidências, mais propriamente nos Estados Unidos, uma vez que os dois primeiros trimestres do ano, portanto, o primeiro semestre deste ano, ficou marcada por a economia norte-americana ter entrado então em recessão técnica, uma vez que a economia não conseguiu crescer e recuou durante esses 2 trimestres consecutivos. No que diz respeito aos preços da energia, portanto, continua aqui a ser um ponto-chave e continua a ser um ponto-chave também para a Europa, que este aqui acaba por ser aquele ponto que mais poderá condicionar a atividade económica na zona euro e em toda a Europa. A atual situação no euro-dólar está também a ser prejudicada com o facto de existir então a crise energética em curso. Temos também, portanto, curiosamente, este aqui acaba por ser um ponto até relativamente positivo, que após as declarações, após as comunicações feitas pela Gazprom de que iria suspender indefinitivamente o fornecimento de gás natural para a Europa, nós não vimos nenhuma reação negativa nos mercados, não vimos nenhum sell-off nos índices, não vimos também os preços do gás natural a explodirem como vimos no passado. Portanto, estamos aqui a ver também que as chantagens do lado da Rússia parece que estão a ficar para segundo plano
e o mercado foca-se mais neste momento em perceber se de facto a Europa tem ou não alternativas ao fornecimento de gás natural russo. E esta sim coloca-se aqui a questão, portanto, aqui saiu também um estudo há relativamente pouco tempo, segundo a Bloomberg. O valor total de apoios anunciados pela Europa já ultrapassou mais de 370 mil milhões de dólares. A Europa, há relativamente pouco tempo, também referiu que está pronta para avançar com novas medidas, novas soluções que podem combater aqui o aumento substancial dos preços que temos vindo a registrar e que é visível muito bem neste gráfico aqui, portanto, os preços a subirem substancialmente à medida que o conflito, portanto, se agravou. A verdade é que, se formos olhar aqui para este gráfico, portanto, o que nós temos aqui, tivemos a Europa muito dependente do gás e também a transição para as energias renováveis e as energias mais verdes, amigas do ambiente, acabaram por aumentar ainda mais a utilização de gás, que serve como fonte de energia, mas que colocou também a Europa numa situação em que dependeria cada vez mais da Rússia. Por isso é que também a Alemanha investiu tanto no Nord Stream 2, que acabou por, portanto, já se percebeu que, portanto, está completamente parado e que não há expectativas, previsões para retomar, tal como o Nord Stream 1. E a verdade é que isto está aqui a colocar alguma pressão sobre os preços e a questionar aqui as soluções que a Europa poderá ter. Começam também a existir algumas divergências em torno das políticas, contudo, uma delas que Ursula von der Leyen referiu foi o facto de as taxas, os impostos sobre as empresas energéticas deverão aumentar sobre os lucros extraordinários. Portanto, é natural que também, devido àquele efeito de inflação, as energéticas tenham aqui registado lucros substanciais e espera-se também, enquanto os preços se mantiverem elevados, que esses lucros se mantenham altos. Uma das medidas que a Europa então está aqui a ponderar, avançar também para a solução de fixar os preços de energia num teto máximo, portanto é aqui taxar mais as empresas que têm vindo a beneficiar com o aumento dos custos da energia. Olhando para o mercado cambial, em relação mais concreta aqui sobre o dólar, portanto, coloca-se a questão de que será que o dólar já atingiu o pico? Não. A verdade é que o dólar continua a esmagar todos as principais moedas, portanto, os majors, tudo o que está relacionado com o dólar, tudo o que está ligado ao dólar, o dólar tem tido um desempenho muito, muito superior. E, portanto, coloca-se aqui a questão até quando é que esta tendência de alta deverá continuar. Olhando para as yields e olhando, portanto, temos aqui no gráfico de cima as yields a 10 anos no caso da Alemanha e no caso dos Estados Unidos, mas olhando para a diferença destas yields em comparação com o desempenho do euro-dólar, conseguimos ver que nos últimos meses tem existido até uma correlação relativamente positiva e que tem também aqui influenciado os preços. Ora, neste momento, conseguimos ver que existe uma divergência entre a cotação do euro-dólar e a diferença entre as yields a 10 anos. Isto pode sugerir que o euro-dólar poderá então ainda ter mais espaço para valorizar. É aqui importante notar que existem dois fatores que têm condicionado o euro e existem também dois fatores que têm beneficiado muito o dólar. Os dois fatores que têm condicionado o euro têm sido as políticas monetárias dovish por parte do BCE, apesar de os últimos meses, o Banco Central Europeu ter dado início ao aumento das taxas de juros, mas ainda muito atrás daquilo que o Fed iniciou, e também a crise energética que está a prejudicar substancialmente o valor do euro. No lado do dólar, temos políticas monetárias muito hawkish, muito agressivas, cada vez mais agressivas, que estão também a provocar sell-offs nos índices e, portanto, os investidores estão cada vez mais a refugiar-se no dólar e também isso apoia naturalmente a valorização da moeda. Olhando para o caso do Yen, portanto, o Yen continua também a ser negociado sob forte pressão vendedora. No entanto, o presidente do Banco do Japão, Kuroda, já manifestou aqui algumas preocupações e também já deu alguns indícios de que poderá o banco começar a intervir também para travar aqui estes declínios que têm vindo a ser constantes e de grande magnitude. Portanto, aqui a ser também um ponto importante. Se formos a ver, portanto, o Yen está muito barato
neste momento. E se formos olhar para o mercado cambial, não é só para o dólar iene, mas para o outro par cambial, conseguimos ver que o iene de facto está muito, muito fraco em comparação com as restantes moedas, e isso naturalmente que em níveis extremos não é benéfico para a economia japonesa, e portanto poderá aqui haver algum tipo de intervenção por parte dos decisores de política monetária. No que diz respeito ao quantitative tightening, portanto, isto tem sido um tema que no ano passado marcou muito os mercados. 2020 também se falava já um pouco do tightening, falava-se inclusive de muitos receios de que aquilo que aconteceu em 2018 pudesse voltar a repetir-se, e a verdade é que até então não se tem vindo aqui a observar um ritmo assim muito acelerado na redução do balance sheet no lado dos bancos centrais. Mesmo aquele que tem sido mais hawkish, no caso do Fed, não temos assistido assim a grandes movimentações, e isso tem também aqui, mais recentemente, preocupado aqui os mercados, uma vez que o Fed referiu que, na última reunião, de que o início de setembro deveria aqui começar a aumentar o ritmo da redução do balanço, e isso, portanto, naturalmente pode e tem alimentado ainda mais as pressões de venda, o que não ajuda em nada o fraco desempenho que os índices têm registado ao longo deste ano. Olhando para o sentimento no mercado, portanto, conseguimos ver que, apesar das declarações de Powell, o sentimento tem sido até, olhando para um espaço temporal dos últimos meses, até tem havido aqui algumas recuperações. Os dados de inflação em nada contribuíram, e vimos também que a maior parte dos ganhos, em muitos casos, acabaram por... os ganhos das últimas semanas acabaram por ser anulados, portanto, aqui os dados de inflação voltaram a pressionar muito o setor tecnológico, e vimos também na terça-feira os índices a registarem o pior dia desde junho de 2020. Portanto, aqui desvalorizações na casa dos 4, 5%, onde marcaram naturalmente aqui as preocupações de que a inflação não está controlada. Por outro lado, olhando aqui para o indicador de baixo, conseguimos ver que ainda não começaram a surgir sinais de compra, portanto, o preço permanece acima da linha vermelha, esta linha que marca a possibilidade de começarmos aqui a assistir algumas oportunidades para comprar, e a verdade é que ainda permanece ligeiramente acima, portanto aqui indicar que poderá haver espaço para novas quedas. Olhando para o petróleo, conseguimos ver também que o petróleo cada vez mais se coloca aqui numa situação algo interessante. Se compararmos aqui o comportamento do preço durante a guerra entre o Iraque e o Kuwait, e também na última grande crise financeira de 2008, conseguimos ver que temos aqui um padrão em que sugere que os preços poderão lateralizar ou cair ainda mais. No entanto, existem aqui alguns fatores também que são importantes de serem tidos em consideração. Um deles é, já no próximo mês, as reservas estratégicas dos Estados Unidos que estão a ser libertadas vão terminar, portanto, irá aqui haver uma redução na oferta, e também a OPEC também está aqui empenhada em baixar a oferta, e também existem aqui algumas pressões do lado da Arábia Saudita para que isso aconteça. Portanto, aqui, em termos de padrões, conseguimos ver aqui que existem alguns indícios de que poderá cair mais. No entanto, existem aqui outros fatores que podem aqui condicionar, de facto, essas quedas. Para esta semana, portanto, temos aqui dados importantes. Tivemos o CPI a mostrar, portanto, novamente que a inflação continua a ser um motivo de dores de cabeça para os mercados. Vimos também, este aqui acaba por ser o principal ponto que é importante aqui de referir, e esse também foi o ponto que desencadeou novas quedas nos mercados, que foi o índice subjacente, a taxa de inflação subjacente, portanto aqui a taxa que exclui os itens voláteis como alimentação e energia, mostrou sinais de subida, ao contrário daquilo que se esperava. Portanto, aqui a sinalizar novamente que a inflação não está controlada, a Fed poderá intervir ainda mais, sobretudo se os outros indicadores não mostrarem sinais de red flags, portanto a Fed poderá ser muito mais agressiva. Os inventários de petróleo nos Estados Unidos voltaram também a mostrar sinais de que estão a acumular, portanto aqui também a não ser benéfico para os preços do petróleo, embora tanto o API como a DOE não mostraram sinais, portanto o preço não reagiu de forma assim muito negativa, nem sequer reagiu na maior parte dos casos. Os pedidos semanais de subsídio de desemprego
acabaram por ficar abaixo das projeções, as vendas a retalho acima das projeções, portanto aqui a ser dados importantes, e temos, portanto, amanhã os dados sobre as vendas a retalho no Reino Unido e os dados sobre a inflação na zona euro e também depois o índice de confiança dos consumidores realizado pela Universidade de Michigan, que é muito importante e mete também as perspectivas sobre a inflação e também as perspectivas do consumo no lado dos consumidores, que continua a ser peça fundamental para que a atividade económica se mantenha elevada ou que pelo menos possa recuperar no caso dos Estados Unidos. Portanto, aqui são os principais eventos desta semana, muitos deles já foram, portanto, já passaram. Temos sexta-feira, que volta a ser também uma semana, que volta a ser um fim de semana importante, portanto, aqui os mercados irão acompanhar de perto aquilo que será dito. Da minha parte é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana, bons negócios a todos e até ao próximo vídeo.